bem, pessoal? Pessoal, terceiro ano, né? Então vamos para a nossa aula, continuando. A gente está indo aí para os últimos módulos da apostila, assim a gente acha, mas na verdade a gente tem mais ainda a física moderna pela frente. E o nosso assunto está trocando bastante, a gente vai falar sobre o magnetismo, que é algo muito interessante, que a gente sabe que sempre existiu o magnetismo e historicamente ele foi percebido pelo ser humano. Ele demorou muito para o ser humano entender que ele existia, mas depois a gente viu que ele está em tudo, em todo o sistema Terra, ele é muito importante. Então o que acontece? Diz a história que um pastor estava na região da Turquia, ali na média da Ásia Menor, que se chamava, né? Ele estava levando essas ovelhas para uma certa região, mas era muito rochosa. E toda vez que ele batia aquele cajado no chão, né, que ele usava para proteger as ovelhas e também para se apoiar, ele percebia que lascava, assim, tirava pedaços do cajado. E era muito caro mandar fazer um cajado. Então, ele foi falar com um amigo dele e pediu para que o amigo dele fizesse uma capa, uma ponta, assim, uma capinha na ponta, que protegesse aquele cajado daquelas pedras que muitas vezes existiam no caminho. E o amigo dele fez uma capinha de metal. Pronto, resolveu o problema dele. Nunca mais ele ia ter aquele cajado tirando lascas ali por causa das pedras. Só que nessas andanças aí, pastoreando as ovelhas, ele percebeu que quando ele colocava o cajado no chão, quando ele suspendia o cajado, vinham pedrinhas grudadas no cajado. O que era isso? Era a magnetita, que é uma rocha que ela é magnetizada. Se acredita na geologia que uma erupção vulcânica no fundo da Terra, ao sair do fundo da Terra naquela região, ela saiu estrudada dali, ela sai então direcionada, só que ali era um grande lago, uma região cheia de água, ou estava muito frio, e rapidamente solidificou. O que acontece? Os magnetos, que é a propriedade dentro do núcleo da matéria, esses magnetos ficaram orientados. E magnetismo é exatamente isso, a orientação da molécula. Todas as moléculas, elas têm essa orientação norte-sul. E o que acontecia? Aquela rocha estava magnetizada. E quando estava próximo de um metal, ela acabava atraindo aquele metal, ficava grudada no metal. Esse pastor de ovelhas decidiu pegar aquele pedaço de rocha, aquela pedra, né, e colocou no bolso. Aí já indo para uma outra região, ele percebeu que pegando aquela rocha e suspendendo aquela rocha numa cordinha, ele percebia que aquela rocha ela sempre apontava para uma direção. Uma extremidade da rocha apontava para uma direção, outra para outra. Ele tentava girar ela, esperava um pouco, ela estabilizava e sempre apontava para aquela direção exata. O que ele descobriu? Que a Terra também é um gigante ímã e que os dois acabavam interagindo entre si, e aquela rocha então era uma bússola, e assim surgia a bússola, e o ser humano agora não precisava mais ter aqueles guias mais antigos, alguma coisa desse tipo. Na verdade ele poderia se orientar através de uma bússola, e aí o ser humano começou a se espalhar pelo planeta todo. Então o que acontece? A gente simplesmente tem um padrão, né, que a gente gosta de fazer uma barrinha assim, certo? E nessa barrinha a gente coloca o S de sul e o N de norte, certo? N de norte. Isso aqui é um ímã, certo? Um ímã, ele é um material extremamente orientado. Mas como assim orientado? Se a gente pegasse uma poeirinha desse material, a gente perceberia que ele tem os seus magnetos dentro da sua propriedade da matéria. E esses magnetos, eles têm uma orientação. E essa orientação sempre é assim, ó, em direção ao norte, certo? Sempre na direção do norte. E a gente define, então, que sai norte, entra sul. Sempre assim. Os magnetos estão orientados naquele sentido. Então, quando sai norte, entra sul, aqui nessa região, criam-se linhas de campo. Então, se eu chegar aqui próximo com um material que pode ser magnetizado, quem são eles? São três modelos. Existem os ferromagnéticos, muito fáceis de serem magnetizados, que é o exemplo do metal. Existem aqueles mais ou menos diamagnéticos e os paramagnéticos. O que acontece?
Alguns são mais ou menos, talvez magnetize, talvez não, precisa mais de intensidade de magnetismo para conseguir magnetizar aquela região, e outros que não tem como. Se chegar aqui com borracha, não vai interagir por nada. Por que não vai interagir? Porque lá nas suas propriedades eles não têm aqueles radicais livres, então não tem essa orientação dos magnetos, eles estão bem acomodados e eles não vão interagir assim com o magnetismo ali existente. Quando a gente desenha essas linhas de campo, a gente faz isso, ó, sai e entra, né? Então, ela faz essa região aqui, ó. Nesta região, certo? Então, são milhares de linhas, né, em 3D. Nesta região está saindo e expandindo assim o sinal desse nosso ímã, certo? Esse ímã tem esse formato e sempre sai norte, entra sul. O que acontece se eu pegar uma tesoura e simplesmente cortar o meu ímã no meio? Imagina que eu cortei o meu ímã no meio, vai ficar assim mais ou menos, né? Aqui meu ímã, mais ou menos assim. Acontece que, como eu falei antes, a propriedade está dentro do magneto, que é dentro do átomo. Então, simplesmente se eu cortar o ímã no meio, eu vou ter dois novos ímãs, onde vai ter norte, e aqui vai ter o sul. A propriedade fundamental dos ímãs, eles são inseparáveis, não tem como separá-los por nada, certo? Então aqui eu cortei ele, eu criei dois ímãs foram criados aqui, e essa é a brincadeira que a gente vai fazer. Então eu vou contar algumas histórias e vou perguntar, ele atrai ou repele, certo? Essa é uma pergunta que a gente vai estar sempre fazendo. Nesse caso, ó, norte com sul, acontece a atração. Por que atração? Porque do norte sai e do sul chega. Então fechou todas, né? Deu certinho. Se vocês têm um ímã em casa, vocês têm algum material que tenha um ímã, até caixas de som antigas, assim, velhas, pode detonar a caixa, ali dentro tem um ímã bem forte. Daí tem gente que brinca assim, embaixo da mesa bota um ímã, em cima bota uma moedinha, ela fica interagindo. Se tem dois ímãs, também elas vão interagir, né? Então, se elas têm os polos opostos, há atração. Se tem polos iguais, há uma repulsão. O trem-bala japonês, ele atingiu a maior velocidade do mundo, né? Ele bateu o recorde, é o trem mais rápido, é o trem que mais vende, porque eles imantaram um trilho e imantaram também a roda. Qual o sinal? O mesmo. Se é o mesmo sinal, a roda não toca no trilho. Ela flutua, ela fica levitando ali, ela fica em cima. Então o que acontece? Eles conseguiram colocar altíssima velocidade no trem, ele funciona tudo igual. Altíssima velocidade no trem, né? Construindo tipo uma caixinha onde que a roda fica presa para não escapar, e o trem vai ali a 400 e poucos quilômetros por hora, uma velocidade muito grande, porque evitou de ter um atrito. Então essa foi a grande jogada, ganhar do trem-bala francês, que é o TGV. TGV é o trem-bala francês, que anda um pouquinho mais lento e acaba não vendendo tanto. Certo? Então aqui a gente tem o norte e o sul, norte e sul. Então o que acontece? Quando a gente olha o planeta Terra, certo? Imagina esse aqui nosso planeta Terra, né? Então tá lá nos Estados Unidos, Canadá, né? Aquele quadradão enorme, a região do Caribe, nós aqui, né? Coxinha de galinha, né? Falkland Ilhas, e aqui tá a ilha de Cuba ali, né? E aqui a maior ilha de todas, né? A Groenlândia. Então quando a gente olha assim o planeta Terra, o que chamaram para nós? Que aqui em cima é chamado de norte e aqui é sul. Cuidado, que esse norte é o norte geográfico, certo? E aqui é o sul geográfico, certo? Por quê? Porque é exatamente o oposto à proposta que nós temos dos ímãs. Porque se tu pegar uma bússola, imagina tá aqui no Brasil, e eu pegar uma bússola, o que vai acontecer com a minha bússola? Ela na mesma hora, o padrão de uma bússola, imagina que eu estou aqui, né? O padrão dessa bússola, vou fazer um círculo aqui, é que ela aponta para o norte. Como assim a bússola aponta para o norte? Se uma extremidade aponta para o norte, é porque a outra extremidade aponta para o sul, certo? Então ela está definindo aqui para mim norte, e aqui ela está definindo sul, né? Então ela está dizendo para mim que lá em cima é norte e aqui é o sul. Mas como é que pode a agulha norte apontar para o norte? E aí que está o erro, porque fisicamente falando, aqui em cima é chamado de sul magnético. Por isso que a agulha norte aponta para lá.
E aqui embaixo é chamado de norte magnético, certo? Então lá em cima é o sul magnético, então a agulha norte aponta para lá. E aqui é o norte magnético, a agulha sul aponta para cá. O que acontece nessa brincadeira? Essa brincadeira acontece o seguinte: em volta da Terra, como essas linhas, acabam criando-se linhas aqui, que é chamado cinturão de Van der Waals, certo? Esse cinturão é um cinturão que nos protege de ondas eletromagnéticas muito fortes, que é o exemplo do Sol. Se simplesmente esse sistema Terra parar de funcionar, esse cinturão vai ser feito, esse campo magnético da Terra ele vai ser desfeito e não vai ter mais vida no nosso planeta pela intensidade das ondas radioativas que existem no espaço que vão acabar entrando no nosso planeta. Como é que isso funciona? A gente acredita que o planeta Terra é parecido com um pêssego. Um pêssego aqui é a pele do pêssego, que é a crosta terrestre em torno de 50 km para cima e para baixo, é o máximo que a gente tem de terra. Logo abaixo tem a fruta pêssego. A fruta pêssego, a gente sabe que é um magma. E esse magma sempre está girando, a lava incandescente sempre está girando. E bem no caroço do pêssego, na verdade, um núcleo da Terra. Esse núcleo a gente não sabe o que é, mas a gente acredita que ele é uma bola de ferro. E por ser uma bola de ferro e o magma girando em torno dele, girando em torno, na verdade são cargas, são átomos, e dentro dos átomos tem cargas. E essas cargas têm sinais, positivo e negativo. Então, girando ali, o que vai acontecer? Cria-se um campo magnético, polo norte e polo sul. E aí tá, o sul magnético lá em cima e o norte magnético aqui embaixo. Alguns efeitos interessantes. Se vocês forem até a pia de vocês, se vocês forem, por exemplo, num vaso sanitário ou num tanque e encherem ele de água e simplesmente abrirem a válvula de escape, a água sempre vai girar por um sentido. Pergunto, qual o sentido? No Brasil, nós estamos, linha do Equador, né? Nós estamos na região sul do planeta, norte magnético. Ele vai girar sempre num sentido. Quem foi para o norte já do planeta, para os Estados Unidos, para a Europa, se fizer a mesma experiência, vai perceber que ele gira para o lado oposto. Mas quem mora na linha do Equador é o mais incrível. Quem mora na linha do Equador simplesmente vai abrir a válvula e não vai girar nem para um lado nem para o outro. A água só vai descer. Porque o efeito magnético aqui no meio ele é o menos intenso, né? Porque essa briga de campos aqui no meio ele meio que se estabiliza, então a água só desce. Porque a água também tem seus magnetos e acaba interagindo com todo esse sistema que nós temos aqui. Certo? Então aqui tem o sul magnético, o norte magnético, que é exatamente o oposto da geografia, e por isso que a bússola aponta assim. Há uma pequena discrepância entre o que é o geográfico e o magnético, tá? Mas a gente não vai levar tanto em consideração essa situação. Vocês vão ver que tem vários exercícios, muitos exercícios, que a gente ou vai casar essas duas situações, perguntar se atrai ou repele, ou vai perguntar sobre a Terra, um gigante ímã que o magma está girando aqui, que gera então os polos, e vocês vão ter que estar respondendo. Ou eu vou pegar um ímã e vou dizer, atrai ou repele esse material? Aí tu tem que entender sempre que um ímã ele sempre vai atrair metal, sempre. O metal sempre vai ser atraído. Não interessa se é pelo lado norte ou pelo lado sul do ímã, sempre será atraído. Agora, um ímã em relação a um outro ímã pode acontecer ou atração ou repulsão. Na verdade, o que a gente tem que se preocupar é com repulsão. Se o texto falou, olha, aquele material foi repelido, peraí, o único que sofre repulsão é um ímã de mesmo polo, certo? Materiais que podem ser magnetizados, ferromagnéticos, sempre serão atraídos. Não interessa qual polo ele tem, certo? Pessoal, vai ter algumas atividades práticas para vocês também e no outro vídeo que eu vou montar e vocês vão ter que estar fazendo. Nós vamos fazer uma bússola, nós vamos fazer um eletroímã e nós vamos tentar fazer um motorzinho elétrico. Ok? Boa atividade para vocês e até a próxima aula.